Sabe aquela discussão de essa liga é mais forte, essa é melhor, essa é pior? Vamos resolver essa questão? Cara, se tem uma coisa que esse programa não vai fazer é resolver. Não. Não. Não tem aquele ditado? Eu não tô aqui para esclarecer, eu tô aqui para complicar. Pra confundir. Este programa. Este programa, ele não vai te esclarecer nada. Ele só vai te deixar mais confuso. Ai, quanta ingenuidade minha. Vamos à vinhetinha. Foi mesmo. Uma discussão que ficou, eu diria, quente, efervescente com a Copa do Mundo de Clubes. E se bobear, quando você assistir esse programa, essa discussão já pode ter acabado. Dependendo Você dos vai assistir resultados. agora, segunda-feira. Se você tem o famoso sininho ativado, se você botou o dedo no sininho, você vai ver segunda-feira, 19. Talvez já tenha acabado. O que nós temos até segunda-feira, 19? Ajuda aí. Temos Flamengo e Bayern de Munique. Flamengo e Bayern, Palmeiras e Botafogo. De europeu contra sul-americano, Flamengo e Bayern. E já vai ter passado o Fluminense. Não, o Fluminense vai ser no fim do dia? Não, é 16 à tarde. horas. Ixi, Não. pode ter acabado essa discussão. É 16 horas. Se não foi pra prorrogação, acabou de acabar. Quem tá vendo no comecinho, assim que a gente sobe no nosso canal, acabou de acabar. E daqui a pouco você vai assistir um Manchester City ao Hilal, que o Hilal pode tirar o City, e a Liga Árabe aqui deveria ir lá pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Primeiro a gente tem que falar se o programa é um programa em homenagem àquele senhor. Lá vem? Qual senhor? Carlos Alberto? Ao Charles Albert. Ai, meu Deus. A gente começou hoje. Qual é o critério? Porque o pseudo... Competitivo. Não, peraí, que o pseudo, na pseudices, ele jogou a palavra competitivo lá e que não quer dizer nada. Competitivo, por exemplo, o boliviano pode ser. Nós temos... É competitivo? É competitivo? Ele pode ser, se ele tiver vários candidatos ao título. Mas ele é... Nós temos... Ele tem um bloco lá. Um bloco específico. Então, mas você quer ver um exemplo? Nos últimos 3 campeonatos, tirando o campeonato que acabou agora no italiano, antes desse último que o Napoli ganhou agora, nos últimos 3 italianos, nós tínhamos 3 campeões diferentes. Milan, Napoli e Inter. Perfeito? Perfeito. O Napoli ganhou com 25 pontos de vantagem, a Inter ganhou com 20 pontos de vantagem, e o campeonato inglês, que ganhou o mesmo time, os 3 ganhou o City, tudo pegado. Um ponto pra cá, um ponto pra lá. O Liverpool fazendo 98 pontos no sendo campeão. O Arsenal disparando, o City correndo atrás. Começamos com um problema. Então, assim, o que a gente vai avaliar como competitivo? Qualidade do campeonato? Qualidade? Porque tem esse ponto, né? Eu acho... Tipo, a Premier League tem muitos times com dinheiro. Então você tem... A tendência é que você tenha jogadores de maior qualidade. O meu critério, que acho que é uma coisa que pega muito pro Brasileirão, é o nível de esforço que você tem que fazer pra ganhar um jogo. Pra ser campeão. Pra ganhar um jogo. Tá. Pra ganhar um jogo. Porque, pra você jogar... E um jogo médio, né? É um jogo médio. Pra você jogar... A dificuldade que o time intermediário consegue impor pro favorito. Pra você ganhar na Premier League do Fulham, atualmente tu sua. Pare um pouco espinho. Tu sua. Pra ganhar do Crystal Palace, tu sua. Muito bom. Como do mesmo jeito pra você sair pra ganhar, muitos clubes sabem bem, pra ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi, principalmente se o jogo for quarta, 9h30, é difícil pra caralho. Então, assim, acho que isso é um bom ponto. Vamos começar então com o Brasileirão, segurando para o 10, né? Beleza. Sabia, já imaginava. Então seguramos o Brasileirão para o 10. A Bundesliga, cara, e aí? Tem uma parada que eu acho muito... A Bundesliga é uma competição de muitos gols, né? Exatamente. Cara, é uma competição muito legal de se assistir, assim. A tendência de você ligar a televisão num sábado de manhã... E eu vou tirar o Bayern, né? Porque tem o padrão é o Bayern varetar a competição. Então não vamos falar tanto do Bayern, mas num sábado de manhã você colocar um jogo ali de meio de tabela, que você coloque um Werder Bremen e um Borussia Dortmund, um Eintracht Frankfurt. Cara, e tu sair dali com 3-3, maneiro. Tu fala, caralho, maneirinho, acontece mano. muito. Não conhecia 6 caras que estavam jogando aqui, mas é maneiro, é divertido. É um futebol pra frente, é um futebol às vezes até com defesas um pouco mais abertas. Eu acho... Não é o mais alto do competitivo, mas eu acho maneiro. Agora, um campeonato que tem... que dos últimos 11 campeões, dos últimos 11 títulos, 10 são do mesmo time. Um campeonato que tem 11 edições, as últimas 11, 10 delas vencidas por um mesmo time, e acho que tem essa questão... E quem não é esse cara fez uma campanha, a maior história da tua história. Precisou fazer um negócio muito fora o maior da história do Leverkusen. Pra ser campeão. Pra tu ser campeão do lugar do Bayern, tem que fazer o maior de todos os tempos. Campeão invicto, inclusive. É difícil, né? Eu acho que
competitividade baixa e acho que isso que o Wallace falou, inclusive para a galera que faz a sua fezinha, a sua jogada, sempre com responsabilidade, proibido para quem é menor de 18 anos, o paraíso dessa galera é a segunda divisão alemã, porque o que sai de gol, que é 3-3, para quem joga na questão dos gols, né? Acima de 2,5, acima de 3,5, a segunda divisão alemã, por exemplo, E essa cultura tem acontecido, de jogos muito abertos, jogos muito... E aí acho que tem um quê de uma aleatoriedade ali. No fim, acaba que o Bayern ganha. É aleatório, no final da Bayern. Tirando o campeão. Eu acho que é aleatório tirando o campeão. Porque também, olhando para classificados ali para Champions e tal, tem uma certa mudança de vez em quando. Tem sido difícil. Vai ter o Borussia, praticamente. Ultimamente tem sido Borussia, sempre Leipzig. Borussia e Leipzig. Tem rodado uma vaga. Esse ano teve o Eintracht, né? Então, aí uma vez é o Eintracht, já teve o Stuttgart. Então, assim... União Berlim. União Berlim tem sempre aparecido. Esses três tem... Por exemplo, o Borussia fez um ano horrível. E ainda arrancou e ainda foi pra Champions. Então, assim, longe, eu acho que em termos de competitividade, eu acho que a Bundesliga, por esse critério que a gente tá falando aqui, eu acho que ela fica do meio pra baixo. Não acho, não. Eu acho que ela fica do meio pra baixo. Ela fica num 4 ou 5 ali. Eu acho que botaria pra mais. Eu acho Agora, mais tem um maneiro. negócio da Bundesliga que eu me amarro, é o playoff do rebaixamento. Eu gosto muito dessa fórmula. Você pega o 18º lá, porque cai em 3 lá, 2 diretamente, pra jogar o playoff contra o terceiro da segunda divisão. Mas pra você fazer isso, eu acho que você tem que ter... Por exemplo, vamos fazer isso no Brasil. Você tem que ter minimamente uma liga que você tenha o quarto da Série B, ele tem que ter um dinheiro minimamente competitivo com o penúltimo da Série A. Porque senão fica muito... Porque senão todo ano vai ser os mesmos times. Porque o time nunca vai cair. Quer dizer, os mesmos times não, vai cair 2 direto. Mas aquele time, o da Série A, nunca vai cair. Porque é muito mais rico. Difícil, a disparidade é muito grande com o da Série B. Mas eu acho maneiro também, é divertido. Eu gosto. Ao mesmo tempo, o rebaixamento do Brasileirão é o rebaixamento mais duro do mundo. O que vai contar pro Brasileirão. Nenhuma liga no mundo rebaixa 20% dos seus mesmo, times. Tá, gente? Nenhuma Premier liga. League cai em 3, Itália cai em 3. Espanha cai em 3. Alemanha cai em 3. Espanha cai em 3, mas acho que tem playoff. Não, acho que da Espanha não tem playoff. Direto. E a Alemanha cai em 2 direto e 1 no playoff. A Argentina cai em 4 para 20. Quer dizer, quando agora, a às vezes Argentina... cai 4. Quer dizer, quando a Argentina era um campeonato sério, eram 20, mas caíam 4 também. Aí você fala, mas é a mesma coisa, só que tinha dois playoffs de rebaixamento. Direto só caía o 19º e o 20º. É verdade. O 17º e o 18º jogavam playoffs com... Acho que foi até na época que a gente transmitiu, Na época que a gente transmitiu, a gente transmitiu com o rebaixamento do River. O River fez um playoff com o Belgrano. Isso. Entendeu? E o River caiu. Então, assim, 4 direto em 20 é o rebaixamento mais duro do mundo. Você tá lembrando, apesar de só caírem 3 na Bundesliga e só 2 diretamente, também eles têm 18 times só, né? Só 18 times, A liga é menor. É verdade. Aliás, até pegando aqui que a gente tava falando dos gols, você pegar a tabela do ano passado, são 18 times, né? 5 times não passaram... 5 times não. Apenas dois times tiveram média menor do que um gol por jogo. Cadê aqui? Me perdi? Na última edição? Na última. O São Paulo fez 28 gols em 34 jogos. E... não, foi só o São Paulo. Só um? Porque o Augsburg fez 35, o União Berlim fez 35, o Heidenheim fez 37. Gols, o Bochum. O Lanterna fez 33. Então, de 18... Só 2 times tiveram média menor do que um gol por jogo. Reforça o que você falou, né? Cara, é muito divertido de ver, coisa, o Pseudo tá até destacando aqui, é uma das maiores taxas de ocupação do mundo. Se você não for sócio, você não consegue ingresso. A não ser em meios não oficiais, né? Não recomendáveis. Mas você não consegue. Porque tá sempre no talo, tá sempre lotado. Tem liga grande na Europa que sofre com isso, tá? A Espanha tem time que não consegue lotar estádio na primeira divisão. A Itália tem isso. A Itália, você cansa de ver jogo com o estádio vazio. Vários. Na Bundesliga, pra você ter uma ideia, a última temporada, a taxa de ocupação do campeonato espanhol, por exemplo, ela aumentou em relação à anterior, porque o Camp Nou não foi usado, né? E aí tinha lá o Montjuic, que é menor, então a taxa de ocupação acaba aumentando. Mas, Bundesliga é brincadeira. Bizarro. Então, 4 ou 5, o que nós vamos fazer aqui? Eu teria colocado numa 6, pelo menos. 5, eu vou de 5. Eu vou com o VSR na 5. Tá bom. E o argentinão, hein? É o único sul-americano, além do brasileiro, que tá aqui, de Liga Nacional, né? Sim, né? Acho que sim, tem Libertadores e tem Sul-Americano. Tá bom. Então, o Campeonato Argentino acho que hoje é uma dificuldade muito grande de avaliar, e a gente está gravando aqui na sexta-feira, sexta-feira de folga da Copa do Mundo de Clubes, e eu acompanhei muito a repercussão das eliminações de Boca e River. Tanto nas
na imprensa quanto nos comentários. Eu fiquei impressionado como tem comentário de torcedor no Twitter dizendo, marcando o Tapia, que é o presidente da Federação Argentina, dizendo, tá vendo o monstrengo que você cria, campeonato de, sei lá, 32 clubes, campeonato de 28 clubes, essa pataquada que você faz. Virando mesa toda hora. Virando mesa toda hora. O regulamento toda hora. Nesse momento o campeonato tem 30 times, então, tá? Aí cai 15 em cada grupo. Cai alguém que tem que o patrono é da AFA, aí o cara não cai, aí não vai cair não, vai mudar, aí sobe de novo. Então eu vi muita gente, muito torcedor argentino reclamando disso, dizendo, cara, e citando o Brasil como exemplo. Tá vendo a Liga Brasileira? São 20 clubes, é o mesmo regulamento há um tempão, não tem essas coisas. Se o grande cair, ele cai mesmo. Se o grande cair, ele cai. Então assim, hoje é muito difícil a gente avaliar o campeonato argentino. E acho que a prova disso é a rotatividade de campeões. Então, no sentido de competitivo, eu acho que continua sendo muito duro você fazer ponto no Campeonato Argentino. Você pega... Eu não sou um grande fã de ver jogo do Campeonato Argentino, vira e mexe, aparece um jogo, eu assisto ali. Então, são jogos muito brigados, muito disputados. E tem rodado demais os campeões. O último campeão foi o Platense, que é um time de bairro, praticamente, primeiro título dele. A final foi Platense e Huracan. Exatamente. Eu me lembro, eu conheço bem porque eu tenho um amigo que trabalhou comigo, inclusive trabalhou comigo lá na empresa que criou o esporte interativo, na Top Sport, o grande Emiliano Tolive, que acho que o pai dele é argentino e é torcedor do Platense. Então assim, e ele fala, eu me lembro que ele jogava CM com o Platense para botar o Platense ganhando o título, porque não é a realidade do clube. E o clube é o atual campeão argentino. Então eu acho que tá muito competitivo, mas eu acho que tá um competitivo nivelado por baixo. Eu concordo totalmente. E tem um ponto, cara, a gente viveu o Mundial e tem visto na Libertadores, a gente tem sido impactado muito por isso, que é os times argentinos, eles não estão botando mais medo na gente não, velho. Aliás, não estão botando medo em ninguém. O Atlético na semifinal passou por cima do River Plate, por exemplo. Não estão botando mais medo em ninguém. E eu acho que isso mostra a força do futebol local. A gente vai falar, o Racing do ano passado, ele é a notícia pro futebol argentino. Ele é a grande notícia. E é um time muito bom, de fato. Tem que ver agora se vai ser desmembrado ou não. Mas, de fato, é um time... Mas vamos colocar o time que ganhou lá do Cruzeiro, que ganhou do Botafogo. Enfim, era um time muito bom. Mas se você pegar a Libertadores, desde 19, os argentinos chegaram em 19 com o River e chegaram com o Boca em 23. E o Boca de 23, assim, numa catimba absurda todo o jogo. Em nenhum momento o Boca jogou futebol. Quer dizer, jogou porque tá dentro da lógica, assim, mas não teve um jogo propositivo. Foi muito efetivo, tá? Não tô tirando nenhum mérito do Boca. Foi efetivo, importante tá lá. Mas não é aquilo... Pô, eu sou nascido e criado numa geração que você, cara, saiu o sorteio, você pegava o Boca, tu cagava. Se vai esvair em merda, Eu me cagava. Boca na Bomboneira. Tu se esvair em merda. Hoje em dia, você pega o Boca e você fala, cara, vou te falar, tô preferindo pegar o Boca. Acho que tá mais maneiro pegar o Boca hoje do que você pegar uma altitude. Tá mais maneiro. Então, assim, cara, é isso que vai se mostrando o futebol argentino no momento que... Não tem, e aí comprova aquilo que a gente sempre fala. A seleção é uma coisa, a federação é outra. A AFA faz um trabalho porco no futebol argentino. Ao mesmo tempo, a seleção argentina é a campeã do mundo. E tem força, quem sabe, pra um bi. Ninguém sabe. Isso não mostra. Então, quando a gente fala da CBF, se a seleção brasileira do Edinaldo fosse a melhor seleção do mundo, o trabalho dele na CBF continuaria porco. Isso aí. Não muda nada, não muda absolutamente nada. Nota baixa, né? Baixíssima. 1, 2. Então, em termos de competitivo, eu acho que tem competitividade. Agora, em termos de qualidade, eu acho que fica abaixo. Eu vou usar o mesmo argumento que eu usei, assim. Eu acho que você não se diverte. Os jogos do Campeonato Argentino são, em maioria, porradaria, qualidade baixa. Então é mas isso aí. Mas os campeões... Nível técnico pode ser um critério para baixar a nota aqui. Mas os campeões, que a gente acabou usando para baixar um pouco a nota da Bundesliga, acabou pesando. E aí, o que nós vamos fazer? Porque eu estava olhando aqui, ó, os últimos campeões, nos últimos 2, 4, 6, nos últimos 8 campeonatos argentinos, tem 2 títulos do Boca, 2 títulos do River, um do Vélez, um do Platense, um do Racing e um do Lanús, por exemplo. Então, assim, tem uma alternância, se esse for um argumento forte, ele vai ter que subir, vai ter que subir bastante nota do Campeonato Argentino. Então, acho que é por isso que eu tô falando, a gente precisa decidir aqui o que é a nossa percepção de qualidade do campeonato ou a percepção de competitividade do campeonato. Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que você tem qualidade, mas você tem...
Tem que analisar a qualidade. Acho que a preferência é a qualidade, tá? Eu acho que deveria a gente pensar muito em qualidade. Então, se for botar qualidade, tem que subir a Bundesliga. E principalmente a questão de, você ter atratividade. Principalmente também. Eu acho que tem que ter um pouco desses dois. Então tem que subir a Bundesliga. Se é isso, tem que subir a Bundesliga para 7 e botar o argentino num 3 ou 4. Pode ser? Eu acho que o argumento dos títulos pode ser um diferencial. Sabe? Ficou na bola dividida. Bundesliga e algum outro. Aí a gente usa, realmente. O Bayern ganha todo ano. Mas não é. O campeonato não é feito só por campeões. O campeonato é feito por rebaixados, por classificados. Eu subiria a Bundesliga no máximo para 6. Eu pararia na 6 também. E deixaria o argentino na 3 ou 4. Tá bom. Tá bom, 4. Fechou. Porque tem campeões diferentes, já que a gente usou isso como um diferencial, pode ser. E a Champions Asiática? Então, a Champions Asiática tem uma questão, né? Com esse boom de investimento na Arábia Saudita lá, e a organização do campeonato, como é que é feita a organização do campeonato da Champions Asiática? Hoje, o regulamento é igual ao regulamento da Champions, uma fase de grupos grande, com 8 de cada lado. Em cada faixa do campeonato, e você joga todo mundo contra todo mundo, depois faz um mata-mata. E o campeonato é dividido no que pra gente que pra gente vai parecer meio esquisito, porque pro asiático tem o lado oeste do campeonato, que é o que pra gente é o Oriente Médio, né? O que a gente chama de Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Iraque, Irã, essas coisas, que a gente chama de Oriente Médio, para eles é o lado oeste do campeonato. Porque se você pegar a Ásia, tá mais para cá. E o lado leste do campeonato, que aí junta Japão, China, Coreia do Sul. Então, esse lado leste, eu acho que tem uma disparidade muito grande. Porque ali entra time da Tailândia, entra time de alguns países assim que não são... Entra time da Índia, que não são tão relevantes assim. Então, a galera do lado leste, que é Japão, Coreia do Sul... A China perdeu muito a força pela crise lá do mercado imobiliário da China. Você tem ali uma disparidade. Você tem ali um nível... Os times do Japão e da Coreia são muito melhores. No lado oeste, acabou gerando o que deveria ser bem equilibrado, acabou gerando uma disparidade. Por quê? Porque a Arábia Saudita começou a gastar muito dinheiro. Então eu acho que hoje é um campeonato desigual. Eu acho que hoje é um campeonato desigual. O lado oeste tem apesar do Kawasaki ter eliminado o Al Nassr do Cristiano Ronaldo dentro da Arábia Saudita, na semifinal. Mas eu acho que cria um campeonato desigual. É um campeonato que se fortaleceu porque você tem vários jogadores que hoje poderiam estar na Europa. Você tem Milinkovic-Savic, você tem Malcom, você tem Marcos Leonardo, você tem Koulibaly, você tem Brozovic. Quem puxou esse movimento foi a Arábia Saudita. Foi a Arábia Saudita. Então, você tem... É um campeonato que cresceu ali de qualidade por causa disso, porque hoje ele tem jogadores de muita qualidade. E a prova tá aí, o Al Hilal tá entre os 8, e se tu pega a escalação do Al Hilal, poderia ser a escalação de um... Sei lá. A escalação do Al Hilal, se você pega ali 6, 7, 8 jogadores, poderia ser a escalação do Sevilha, por exemplo. Do Lyon, do Sevilha, sei lá, de um... Eu acho que o Sevilha não tem dinheiro pra montar esse time, não. Não tem, mas tô dizendo, mas talvez no Tottenham, talvez. Então, assim, acho que isso deu... na Roma, exatamente, acho que isso deu um... Normalmente a gente falaria o Napoli, mas o Napoli agora tá bem pra caramba. Agora não, subiu o sarrafo. Mas então, assim, acho que é isso. Acho que hoje o campeonato, a Champions Asiática é mais atrativa que o argentino e acho que, no geral, de uma qualidade de jogador, uma qualidade melhor. Cincão ali? Assim, tem um ponto que eu acho que a Champions Asiática, apesar do momento da Arábia Saudita ser muito relevante, né? Porque você tem, um Al Hilal que nos últimos... desde 2019 ganhou 3 vezes, né? Ele é o maior vencedor. A grana tá com os caras. São 4 títulos. Dos últimos, desde 19 ele ganhou 3 vezes. Mas é uma competição que, cara... Você vê aqui pelo meio do caminho, tem entre os principais campeões, você tem o Pohang da Coreia, você tem time do Japão, você tem time do Irã, você tem time do Emirados Árabes. Tem então, o Guangzhou quando era forte o futebol chinês, né? Quando era rico o futebol chinês. Você teve o Guangzhou, você tem o time da Tailândia com 2 títulos. Então é uma competição que ela premia, acho que, lugares diferentes. Não é, por exemplo, na Libertadores hoje, você só tá premiando o Brasil, pô. Há quanto tempo um time... Fora Atlético Nacional, né? Em 16. Fora Brasil e Argentina. Fora Brasil e Argentina. Ah, tá. Só Atlético Nacional. Você vai ter o Atlético Nacional e a LDU, né? O último.
2008 que é ele deu... Em 8, né? Lá atrás. Então nós estamos falando de uma competitividade aqui geral até maior para a Conca Champions, assim. Então eu acho talvez... Cara, talvez até junto com a Bundesliga, cara. Porque realmente se tornou um campeonato muito atrativo, cara. Eu acho, pelo menos eu acho maneiraço, assim. Não sei a opinião geral, mas eu acho maneiraço. Pode ser. Pode ser. Seria o meu 5, mas pode ser. Porque os campeões são mais distintos do que a Bundesliga. Sim. Nesse caso, já que o argumento tinha sido esse. Bom, Champions League segura pro 10. Segura pro 10. Apesar de que a Champions tem a questão do ter um campeão com muito mais título que o outro, né? Tem um campeão com 15 títulos, né? Que também... Mas pra gente considerar atrativo, qualidade, preparo, acho que é isso. E acho que não dá nem pra segurar o brasileiro pra 10. Então, era isso que eu ia falar agora. Se tem que... Agora, segura uma Champions League, a gente já resolve o brasileiro. Já tem que resolver o brasileiro. A partir do momento que a gente usa... é 9. Eu acho que esse print com essa palavra, competitivos... Com os 2 segurados pro 10, o Brasileirão não, e a Champions. Não, eu digo nem isso, porque quando você um pouquinho, me quebra um pouquinho. Mas quando você bate o olho no competitivo, talvez o Campeonato Brasileiro, na questão... Porque, vou te falar, competitivo. A primeira coisa que você vai pensar é variedade de campeões, né? Primeira coisa que você vai pensar é variedade de campeões. O Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, foi mais... Sei lá, de 2014 pra cá, a Champions teve mais campeões... Diferentes? Iguais, né? O Real Madrid ganhou quantos? O Real Madrid ganhou 7 títulos. 14 pra cá? 14... Ganhou 16, 6. 17, 18... 6. 6 títulos. 6 títulos. Desde 2015 são 6 títulos do Real Madrid. 8 ou 9 o Brasileirão? O que nós vamos fazer com o nosso Brasileirão? Eu iria de 8. Iria de 8. Por enquanto. 9? Será? Porque ainda vem Premier League. Não, mas cabe tudo. Vai caber isso aí. Vai caber na 9 isso aí. Não sei. Vamos ver. Mas tá bom, bota aí. Vamos botar na 9 por enquanto, aí a gente vê. Conca Champions emociona vocês? Então, esse é um campeonato também, a disparidade dele é bem complicada. México passa o carro, né? Não, então, além do México ganhar todos, eu digo na própria competição, porque depois que o Messi foi pra lá, eu passei a acompanhar a competição com um pouquinho mais de atenção. Até porque a gente transmite MLS na casa também. E, cara, tem ali até as oitavas, quartas de final, às vezes aparece um time da Costa Rica, às vezes aparece um time da Jamaica, às vezes, e, cara, assim, a competitividade não tem nenhuma. Os times mexicanos vão, inclusive, levando a competição... Na manha. Empurrando com a barriga. Dos tempos para cá, os times americanos, os times da MLS até incomodam. O Seattle chegou a ganhar 3 anos atrás, se eu não me engano. 2022. Mas, cara, assim, os times mexicanos dominam a competição de uma maneira sem forçar, porque mais ou menos a reta final da Champions da Conca Champions é momento de definição de mata-mata de campeonato mexicano. Então, assim, eu acho uma competição muito desbalanceada. Então tem que ficar atrás da Argentina. Bem atrás. Eu acho que não tem jogos... Tipo assim, a atratividade ela não é altíssima. O campeonato mexicano não tem uma atratividade mundial. Apesar de forte, tá? Eu acho que o futebol mexicano como um todo nos incomoda e nos vence com certa frequência até. Eu diria que isso daí é o 0. Eu acho que eu ia segurar para o 0. Então, até em termos de impacto, né? Não sei. Eu sou o cara que não paro para assistir nem a Champions Asiática, nem a Conca Champions. Eu sou 0 impactado por notícias da Conca Champions. Da Champions Asiática, ainda mais com o movimento dos sauditas. Chega um negócio aqui, tá ali, você fica sabendo e tal. 0 por enquanto? Vai ter que ser. Mas eu acho que tem gente para brigar com ela aí, aqui você tem o ponto... eu fui olhar, nos últimos 20 anos, desde 2005, só 2 vezes o México não ganhou. Essa do Seattle, que o Vitor Sérgio falou. 20. E o Saprissa em 2005. 2005 da Costa Rica, da Costa Rica enfrentou, foi pro Mundial. Isso aqui foi um momento histórico, né? 2004, ganhou outro da Costa Rica. Alajuelense, quase ganhou contra o Flamengo. 2004 foi um anozinho, hein? E a final foi costarriquenha. Foi Alajuelense contra Saprissa. Olha aí. Que nessa época aí o interesse na própria Conca Champions não era muito grande, porque ainda não tinha o Mundial, né? Não tinha o Mundial do fim do ano. O que deu um gásinho... O Saprissa vai pra esse Mundial, não? O Saprissa vai no do São Paulo, que o São Paulo é o primeiro Mundial. É o primeiro. Então, porque até ali os times do México não ligavam muito, porque você ganhava a Conca Champions e não ia pra lugar nenhum. Porque a Conca Champions não tinha um cruzamento. Quando passou a ir para o Mundial, em 2005, que a FIFA recria o Mundial, né? O Mundial começa em 2000, mas... Tinha tido em 2000, aí até em 2001 não teve, aí só voltou em 2005. Quando ela cria, aí que o mexicano começa a dar uma outra olhada para ter a chance de jogar o Mundial.
Mas acho que é isso. O Intercontinental, se a Conca Champions for o 0, o Intercontinental é 1? Então, Intercontinental é o que hoje chamamos o campeonato do final do ano. Que é quem ganha a Libertadores do ano, tá indo... Mundial do fim do ano. Mundial do fim do ano. Então, o Mundial do fim do ano, ele vai dar competitividade, eu acho, cara. Porque você tem o duelo do africano com o asiático, que tem competitividade. Né? Você tem o duelo da Conca Champions, normalmente, um mexicano contra o campeão da Libertadores. Nas quartas. Nas quartas. Cruz Azul, mais né? cedo, né? Que o brasileiro Esse ano é o Cruz Azul. Esse ano é o Cruz Azul ganhou do Vancouver Whitecaps, com goleada, inclusive. Então, assim, e aí esses dois vão... Quem passar disso tudo vai enfrentar nesse caso, o PSG. O PSG que foi nesse caso, vai enfrentar o campeão da Champions. Então, eu acho que é um campeonato que dá competitividade. Eu acho que ele não é muito atrativo, talvez. Porque você perde um pouco aquela coisa de vai pro Mundial, aquela mobilização de ir. Você vai, se tudo funcionar, você vai ter que fazer um jogo na América do Norte ou na América do Sul. Esse ano o jogo é na Ásia, se eu não estou enganado. Acho que hoje o jogo é na Ásia entre o Al-Ahly do Firmino e o Pirâmides do Egito, que vão ter que... O Pirâmides ainda vai enfrentar o Auckland City na prévia. Então, assim, eu acho que ele não é um campeonato muito atrativo. Mas ele, em termos de competitividade, eu acho que os clubes vão ter competitividade ali. Até porque o sul-americano vai chegar esgarçado, igual o Botafogo. Sempre, né? Igual o Botafogo chegou ano Está passado. marcado para o dia 10 de dezembro. O Cruz Azul, com o mando a ser sorteado ainda, contra o campeão da Conmebol. E o futebol brasileiro, quando que acaba, Jorginho? 21 de dezembro, a Série A. 21 de dezembro. Vai, capitão, Faça eu já a sua falei escolha. que isso vai dar merda. Vai Faça perder, a sua escolha. efeito Você surpresa. quer ganhar o Brasileiro ou a Libertadores? Os dois não vai dar. Os dois não vai dar. Porque se você ganhar a Libertadores, você vai ter que jogar o Mundial e vai abrir mão. Então já escolhe logo. E aí... E o PSG indo direto... O PSG tá indo direto pra final? Pra final. E aí... O PSG vai direto pra final. O campeão da Champions... E aí tem isso, né? Em tese... Essa Copa do Mundo do clube parece que embaralhou um pouquinho as percepções. Mas, em tese, com o campeão da Champions chegando com o favoritismo, como foi ano passado o Real Madrid. Meio de temporada. Real Madrid, ano passado, trotando, ganhou do Pachuca, tranquilo, que tinha eliminado o Botafogo naquelas circunstâncias. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes derreteu, não tudo, mas derreteu uma boa parte da percepção do tamanho que tinha esse Mundial no final do ano. Talvez nesse ano. Então, é isso aí. Principalmente a edição que foi disputada no mesmo ano. A desse ano, com certeza. Porque a do ano que vem, que o Mundial só vai ser o próximo em 29, e o desse ano já passou, vai ter mais interesse. Talvez a edição do ano que vem se beneficie do hype da Copa do Mundo, entendeu? O Intercontinental vai 26. porque vai ter uma saudade ali, uma escassez. Legal. É porque já tem um esse ano depois da Copa do Mundo, né? Que esse vai ser em dezembro. Eu acho que a percepção geral... Eu acho que vai ser até engraçado se um brasileiro ganha esse Intercontinental, se vai se chamar de campeão mundial, se não vai, aí se os rivais vão topar. Ganhou, mas ganhou o Mundial que não importava. O que importava era o de 4 em 4 anos. Vai ter isso também. Com certeza. Ganhou o mais fraco, o Mundial Série B. Depende. Se for um dos 4 que for a Copa do Mundo. E se o São Paulo é campeão da Libertadores, que não estava na Copa do Mundo? Entendeu? Então, mas aí vão dizer, se o São Paulo for, se o Internacional for... Não, mas aí vão dizer, ganhou esse de 25, parabéns, vai ter que ganhar o de 29. Com certeza. Isso aí sim. Com certeza. Mas é até curioso, por quê? Porque a FIFA, no ano passado, o Real não ganhou o Campeonato Mundial. O Real ganhou o Campeonato Intercontinental. Se você entra na página da FIFA do Campeonato Intercontinental, tá lá, Galeria de Campeões. O último não é o City, é o Real. Olha só. Tá lá escrito, campeões mundiais. Aí tá lá, desde 1960. Começa com o Penharol. O último, que deveria ser o City, porque o City ganhou Mundial. O Real ganhou Intercontinental. O último tá, 2024, Real Madrid. Olha o Real coloca nas coisas dele que ele é campeão mundial. Exatamente. Exatamente. Que nota pro Intercontinental, querido? Eu iria numa nota... assim, já que vocês seguraram a Conca Champions pra 0, vai ter alguém com ela na 1, que eu não acho que seja o Intercontinental. Então eu iria com a nota 2 pra ele. Vai ter que ser. 2? Vai ter que ser. E a nível de... Mas tem um grande problema. Já que a gente... Vou voltar num argumento que nem fui eu que trouxe, mas acho que é um argumento justíssimo dos amigos. Que é sempre o europeu que ganha. É isso. É sempre o europeu que ganha. É sempre o europeu que ganha. Talvez até baixar pra 1, mas beleza. Mas é porque aí a gente vai ter problema com... O 1 vai ficar quem a gente segurou pra 0. Tá bom, tá justo. La Liga. Assim, a La Liga tem... Gente, existe uma expressão que se chama espanholização do futebol, que ela quer dizer sobre Real Madrid Muito bem lembrado. e Barcelona.
Mas... Inclusive, fala-se no futebol brasileiro, tem que tomar cuidado para não espanholização de Flamengo e Palmeiras e etc, que já nem é mais uma verdade. Não era uma verdade na época e já não é mais uma verdade hoje em dia, ainda mais com um cenário das SAFs. Porque o futebol brasileiro é muito competitivo. Agora, você tem... A atratividade é surreal, né? É a Liga das Estrelas. Ela se chama da Liga das Estrelas. Você para ver jogo, dá muita audiência, ou é uma das que mais dá audiência. É a liga que tem o maior clássico do mundo. É a liga que tem o maior clássico do mundo. Tem um outro ponto. E só pra fechar, eu acho que é uma liga que, por incrível que pareça, mesmo que você... Só que eu acho que você tem um bloco muito destacado. Você tem ali Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Tem um segundo bloco ali, que nessa temporada foi Atlético Bilbao. Você já teve o Villarreal nesse lugar, você já teve o Sevilha nesse lugar. Nesse ano teve o Bet. Dali pra baixo, irmão, o abismo que é a competição eu acho muito grande. E eu acho que pesa contra. Então, pesa contra. Mas o que pesa a favor é o seguinte. A gente tem a percepção de La Liga como uma liga fraca, dado o domínio de Real Madrid e Barcelona normalmente, ok? Só que a liga, nos 10 primeiros colocados ali, esse ponto que o Wallace falou é verdade, então a gente não pode desprezar, mas nos 10 primeiros colocados, a qualidade ali é muito grande. Bem boa. Tanto é que esses clubes ganham os torneios. Toda hora alguém batia campeão da Europa League, o Sevilha ganhou várias, o Atlético de Madrid ganhou várias. O Betis acabou de ser finalista da Conference. O Betis foi campeão finalista da Conference. O Villarreal, que não tem título interno, ganhou uma Europa League. Foi semifinalista de Champions. Então, assim, o Sevilha vem... A Real Sociedade fez o ano passado o PSG suar. O Atlético Bilbao já fez final de Europa League. Então, assim, o bolo dos 10 primeiros é muito time de qualidade. Eles são muito bons em nível de segundo escalão europeu, mas não são tão bons para bater de frente com o Real e Barça. Então, acho que isso sobe a nota do La Liga. Eu acho que, assim, o primeiro escalão... Vamos lá, botar o primeiro escalão do futebol europeu. Os espanhóis estão no topo de linha desse primeiro escalão. No segundo escalão do futebol europeu, que são ali até a Europa League, até a Conference a gente pode botar, você tem os espanhóis com muita até quarta força. De Champions, talvez? Com muita força. Só que o resto da competição, ali, eu não sei se os 10, vou até dar uma olhada aqui, mas do oitavo, nono pra baixo, espanhol, cara, a descida é vertiginosa. Porque é muito, muito forte. É um nível bem abaixo. Eu iria de La Liga nota 8. Eu pensei no 7, 8. Vai ficar à frente da Bundesliga. Vai ficar. Pensei 7, 8. Eu pensei no 8. Se você colocar que o Betis é o sexto, o Betis fez uma temporada bem maneirinha. Bem legal. Jogando bem legal. Ganhando do Real, encarando gente de... Eu fecho a 8 aí. Vai ser isso aí, pô. Não tem muito pra fugir. E a nossa libertinha, hein? Nossa obsessão. Eu acho neste hoje uma difícil de avaliação. Nesse momento é difícil? Pouquíssima competitividade. Gente, semifinal é toda hora a gente. Porque só tá dando nós, né? Quer dizer, vamos lá. Pra ganhar a Libertadores como diria o outro, cagar 2 quilos de cimento. É difícil. Claro porque você tem ganhado do Botafogo, você tem ganhado do Palmeiras, você tem ganhado do São Paulo. Mas tirando os brasileiros... Acabou o Brasil, hein? Voltamos a ser Pindorama. A competição perde qualquer atrativo, ninguém assiste. A última semifinal, um brasileiro meteu 3 no River, no primeiro jogo. O outro meteu 5 do Penharol, numa semifinal de Libertadores, porra. Aí é muita disparidade. Então, eu tenho um dado desde que a competição passou a ser disputada durante todo o ano, que foi em 2017, que o Grêmio ganhou, desde então, aí 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 8 edições. 8 vezes 4 são 32. São 32 posições de semifinal. Dessas 32... Só 3 não eram de Brasil e Argentina. 2 vezes foi o Barcelona de Guayaquil e no ano passado foi o Penharol. Então, assim, nos últimos de 2017 para cá, só foi para a semifinal brasileiro e argentino, com exceção de 3 clubes. O Barcelona de Guayaquil foi 2 vezes, em 17 e 22, e o Penharol foi no ano passado. Hoje, o Pseudo acabou não colocando aqui a Copa do Brasil, e que eu acho que está certo, porque a Copa eu acho que é muito... Perfeito. Mas hoje... Acho que hoje é factível a gente supor que ganhar a Libertadores para um brasileiro é tão difícil quanto ganhar a Copa do Brasil. Dependendo do sorteio? Dependendo do que você fizer. Por exemplo, o São Paulo, aí. Quem ganhou a Copa do Brasil a Libertadores 23 foi o Fluminense, né? Isso. Então, o Fluminense, o São Paulo naquela Copa do Brasil pegou, na sequência, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Fluminense pegou... Argentino Júnior, não foi? Olímpia, Internacional e Boca Juniors.
E tinha pegado o Argentino Júnior mas foi nas nas oitavas. Isso, não, pegando das quartas para frente. Confronto. Das quartas para frente, eu diria que o São Paulo teve mais trabalho para eliminar Palmeiras, Corinthians e Flamengo do que o Fluminense teve para eliminar Olímpia, Inter e Boca. Porque nós estamos falando de nível da competição e dos adversários, porque é difícil você enfrentar um boliviano na altitude? É chato. A logística é complicada? É complicado. É difícil você pegar um uruguaio que vai te meter a porrada, vai encher o saco, o jogo catimbado? Mas na bola, esses times não aguentam, pô. Hoje não aguentam. Então, vamos pegar o Flamengo de 22, porque pode parecer, tá tentando diminuir o Fluminense. O Flamengo de 22 pega o Corinthians nas oitavas da Libertadores. Tolima. Corinthians nas quartas da Libertadores e vai pegar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Isso. Não, eu tenho nenhuma dúvida que eu vou falar aqui agora. O Flamengo varetou o Vélez, tá? Na semifinal daquela competição. Foi 4x0, se não me engano, o jogo fora de casa. 4x0. 4x0. O Flamengo varetou. Infinitamente mais difícil de derrotar aquele Corinthians do Vitor Pereira, pô. Não se compara. Era uma semifinal de Libertadores contra uma final de Copa do Brasil. Foi bom ter pego o Flamengo. O Flamengo pegou Tolima, Corinthians, Vélez e Atlético Paranaense. Ou seja, assim, os mais difíceis aí foram os dois. Tem trajetória de Copa do Brasil, às vezes mais difícil que isso. O Tolima, 6x1. O Tolima deu 7. Foi 7x1. O Tolima na volta foi 7x1. O Vélez ganhou de 4 dentro da Argentina. Então, assim, o Botafogo que ganhou essa Copa do Brasil épica, essa Libertadores épica de 24... Ele campanha de Brasil, Copa do Brasil. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro na final. Foi a campanha de Copa do Brasil. E a única vez que ele sobrou foi aonde? Contra o Penharol, contra o não brasileiro. E eu tô até lembrando aqui... Porque o Palmeiras foi decidido, teve gol do Gustavo Gomes. Teve gol do Gustavo na última bola, bateu na mão. O Palmeiras do São Paulo foi nos pênaltis e contra o Atlético jogou com um a menos. Depois se virou muito bem, mas jogou com um a menos o jogo todo. A Libertadores de 21 do Flamengo, que perde pro Palmeiras na final, oitavas de final, agregado 5x1 contra o Defensa e Justiça. Quartas de final, Flamengo e Olímpia, agregado 9x2. Semifinal, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, agregado 4x0, pô. Loucura, né? E essa é a competitividade hoje, tirando brasileiros da Libertadores. Isso jogou pra baixo. Mas, é uma competição cada vez com mais qualidade. Por quê? Porque muitos clubes brasileiros estão evitando que jogadores saiam do continente. Sim. O poderio do brasileiro faz com que alguns jogadores o Montoro do Botafogo, por exemplo, ele não viria para o Brasil. O normal, há 5 anos atrás, seria ele ir direto para a Europa. O Arrascaeta, o normal 5 anos atrás, 10 anos atrás, seria não estar no Flamengo. Seria veio no Flamengo, brilhou, vai para a Europa. Sei lá, vai falando aí, Gustavo Gomes. O Almada. Gustavo Gomes saiu do Milan, não deu certo no Milan, veio pro Palmeiras, jogou pra caramba, 2 anos depois, o normal era, vou voltar. Libertadores virou o trunfo, então, pra segurar os caras? Não, é que eu acho que o poderio do futebol brasileiro tá segurando os jogadores aqui do Brasil e dos vizinhos que normalmente já estariam na Europa. Isso está elevando... É meio os sauditas lá na Champions Asiática. Isso está elevando o nível da Libertadores. Porque o normal seria a Libertadores estar hoje sendo jogada sem um Montoro, sem um... Igor Jesus já teria ido embora, sem um Arrascaeta, sem um Gustavo Gomes. Porém, isso nos distancia cada vez mais dos argentinos, uruguaios, chilenos. Com certeza, né? Mas só... E a outra é a atratividade do campeonato. O campeonato é um campeonato muito atrativo. É um campeonato que mobiliza e tudo, então acho que ganhar a Libertadores é um inferno, tá? Mas é porque tá cheio de brasileiro lá também. Não é muito pelos caras. Mas segue sendo... Cara, ganhar a Libertadores é um inferno. A Libertadores não pode ficar nem igual à Champions Asiática, por exemplo. Não. Com certeza jogar não. na 7? Ou 7 ou 8. Porque ganhar é difícil. 7. Pode ser 7. Porque ganhar é difícil tem que descer pra a Champions caralho. Asiática, porque não dá pra ficar uma distância só. Bota ela na 5 ali. Não dá o pra Jorge já tinha falado 5, né? Concordo. Ganhar a Libertadores hoje, meu irmão, você tem que derrotar times... Hoje, 7 pseudo-libertinha. Pra você ganhar a Libertadores hoje, você vai ter que ganhar de um time que ganhou do PSG no Mundial de Clubes, de outro que ganhou do Chelsea. Porra, do outro... Nem tá, né? O Flu nem tá. Fez jogo ruim contra o Borussia Dortmund. Dureza. Cara, pra ganhar desse... Só que não são os argentinos. Ligue 1, Campeonato Francês. Eu acho, assim, a Ligue 1, ela tem... ainda mais com os times... Tirando o PSG, né? O Lyon agora, nesse momento, está rebaixado para a Série B. Isso, por questões econômicas. Por questões econômicas. Pode ser até que reverta recurso, isso e tal. Tem como tentar reverter, mas é difícil, viu? Mas eu acho uma liga que
primeiro, ela tem pouquíssimo atrativo. Ligue 1, acho que ela tem pouquíssimo atrativo. Tirando o PSG, né? Já tô tirando da conta. Tá. E uma liga que o meio dali, ela não tá agredindo ninguém. O Olympique de Marseille nas competições europeias, que foi o segundo, tô falando do segundo colocado, ele não agride normalmente quando ele tá. Quanto tempo você não ouve nada relevante, né, do Olympique de Marseille em Champions e tal? Quando ele, não tô dizendo a temporada agora, 2, 3, não. Quando ele tá, ele não tá agredindo ninguém. É o último, talvez, que eu me lembro de cabeça, eu acho que o Olympique de Marseille fez final de Europa League contra o Atlético de Madrid, não fez? Fez. O ano que fez o Griezmann faz 2 gols, se não me engano, na final. É a última vez que a gente ouve, 2018. Mas em compensação, o Lyon foi semifinalista recentemente. Mas 2 vezes. Ele foi na pandemia. Foi no ano da pandemia, né? E teve no ano ali, 2011 ou 12, sei lá. Ele fez semifinalista. Mas ele elimina o Real Madrid da trajetória? O do Macum lá, o golaço do Macum. Não é esse não, é depois. Depois vou olhar olhar aqui. Mas, cara, você pega hoje o Mônaco, ele não tá agredindo ninguém nas grandes competições europeias. O Lille, o Nice, o Lyon, o Strasbourg. São nem ouvidos. Esses times entram. Não ouvi nem falar neles. Esse ano a gente teve o Brest nas oitavas de final, no playoff. Foi uma sensaçãozinha ali na primeira fase e tal. Acabou. Acabou. Quando Sério, foi a Vera mesmo. Então, eu acho muito frágil. O que eu acho assim, que a Liga 1 ela tem 2 problemas muito graves para mim. O primeiro, se você, por um exercício de natureza, excluísse o PSG da competição, seria um campeonato absurdo em termos de competitividade. Sim, perfeito. Porque ia ser decidido um gol pra lá, um gol pra cá o tempo todo. Porque tá todo mundo muito achatado. É o PSG descolado, por causa do investimento, a força e tudo mais. Até quando ele estava na merda, ele ganhava o campeonato francês sobrando. Então, acho que é isso. Se tirasse o PSG, seria um campeonato, interessantíssimo. Chico, só complementar porque eu vou te ajudar nisso aqui. O rebaixamento é no detalhe na Ligue 1. Não é a Premier League que o rebaixado cai com 18 pontos, 19 pontos. Em todas as fases. A Libertadores, a vaga para Champions é sempre decidido no detalhe. Então, assim, o PSG é um corpo estranho ali que piora a percepção do campeonato. E a outra, a bola jogada, eu acho que e o Neymar sofreu muito disso. Acho que a Ligue 1 lá tem graves problemas com proteger o talento no campeonato. O campeonato é uma porradaria absurda, é um campeonato de um contato físico absurdo. E a arbitragem conivente. E a arbitragem não está pronta para coibir isso. E, de novo, não quer nunca pedir tratamento diferenciado para o Neymar, não acho que o Neymar precisa de tratamento diferenciado, ele só precisava que aplicasse a regra do jogo. E não acontecia. Com o Neymar e com outros também. Mas com o Neymar acho que era o chamariz maior, porque tudo do Neymar chama muito mais atenção. Então, acho que isso piora demais o jogo. Então, eu acho que é um campeonato... Quer botar em que nota essa Ligue 1, hein? Eu acho baixíssima, mano. Eu cairia o campeonato... Eu cairia argentino e asiático e botaria esse na 5. Pô, não sei. Não? Não sei se eu compro, não. Eu acho que a Champions Asiática é mais atrativa hoje pra assistir do que a Ligue 1. Então, eu cairia o argentino e botaria a Ligue 1 na 4. Tá bom. E tem uma outra parada que é o fato de a maioria dos principais talentos franceses ou vão pro PSG ou saem do país, né? Se você pegar a seleção francesa hoje, os principais, eles não estão ali no Lyon, eles não estão ali no Nice, no Olympique de Marseille, como em algum momento já até estiveram. Você teve um Mandanda que estava sempre ali e tal na seleção francesa. Hoje não é isso. O próprio Payet, né? O próprio Payet. Payet era titular da seleção e continuava no Olympique. Eu até fui olhar aqui só para fechar, acho que fui no Transfer Market, o mais valorizado é o Akliouche, que joga no Mônaco, custa 45 milhões, mas é o 20º jogador francês com o maior valor de mercado, segundo o Transfer Market, e que não está no PSG. Então caiu o argentino para 3 e a Ligue 1 vai para 4. E aí a gente fala da Major League Soccer. Cara, eu acho que ganhou um atrativo por causa da ida do Messi, a gente não pode negar, e as audiências mostram isso, tá? Não é uma opinião nossa, mas eu acho que, de maneira geral, é uma liga com um futebol bem abaixo. Bem abaixo. Graves problemas. Né? Graves, principalmente no quesito tático. É entretenimento. No quesito tático e técnico também. É entretenimento. Assim, futebol lá é entretenimento. Melhorou. É proposital isso? Porque o americano gosta do placar alto e tal? Não, não acho não. O que eu acho que é que... eu já li artigos sobre isso. É que os diretores da MLS, eles são muito conservadores na questão do crescimento da liga, na questão dos gastos da liga, com medo de o soccer não acontecer o que aconteceu lá na época dos anos do Pelé e tudo, que teve um boom e depois não se sustentou. Então, a MLS, ela tem ali, lógico, ela fez uma extravagância financeira com a contratação do Messi. Só o salário do Messi paga, sei lá, a folha de 20 clubes
Assim, o salário só do Messi é maior do que a folha de 20 clubes, não somados, mas individual. Então, assim, mas tudo bem, trouxe atrativo para o campeonato, trouxe holofote, mas eu acho que eles são muito, ainda muito cuidadosos com os passos de expansão da liga, para manter a liga sustentável. Então, o salário médio ali é uma coisa muito controlada. Então, assim, acho que tem isso. E acho que gera um padrão da liga ainda que não decolou, assim. Hoje a gente olha assim os times dos Estados Unidos, a gente vê times muito incipientes, assim, e a gente viu isso no Mundial, né? Apesar do Seattle Sounders ter dado um calorzinho no Botafogo no segundo tempo, o LAFC ter incomodado ali o Chelsea em alguns momentos, mas no geral o nível médio ali é bem complicado, a ponto de na Conca Champions eles praticamente não incomodaram os mexicanos, né? E não tem rebaixamento, né? Porque é um modelo de franquia, né? Exatamente. São 15 franquias numa conferência, 15 na outra, se classificam 9 em cada conferência e quem sobrou, acabou. E quando a gente fala da quantidade de gols, que a gente fala assim, só pra não parecer maluco, porque eu falei da Bundesliga que eu acho legal a quantidade de gols, é como eles saem também, né? Uma coisa é o gol sair de uma construção, de um padrão tático. Outra coisa, cara, é ver a quantidade de erros técnicos que acontecem, erros bobos até que acontecem pra sair o gol. E eu acho que a percepção até tá melhorando. É que também a gente tá só dando porrada na MLS. Mas é melhor hoje do que já foi, tá? Com certeza. Só pra deixar claro, nós estamos vendo uma evolução franca. O campeonato está evoluindo muito, mas eu acho que é por conta disso que eu falei, de segurar um pouquinho, acho que ele está evoluindo talvez num ritmo menor do que a gente imaginasse. Vai lembrar, fala assim, MLS é um campeonato novo. MLS, a primeira temporada é de 96. Isso aí, já tá. É de 96. Eles estão celebrando aí 30 anos. Ela é de um ano depois de ser dos Estados Unidos sediarem a Copa do Mundo de 94. Então, olha, eu sugeriria para resolver logo a MLS na 1 e a Conca Champions na 2. Eu acho que a ida do Messi acaba ajudando para essa percepção também. Pela palavra que o Pseudo colocou ali. Né? Eu acho que na Conca Champions tem menos competitividade com o time mexicano ganhando com mais... Não existe competitividade. Com mais facilidade do que... A MLS, dentro desse cenário que a gente colocou, ainda tem um equilíbrio ali dentro, né? Então, assim, você tem... Por exemplo, o LA Galaxy, que ali tem times sólidos dentro da realidade dos Estados Unidos, o Cincinnati, que montou times sólidos dentro da realidade, o Atlanta United. Então, assim, além do Inter Miami aí, que tem muito impactado pela presença do Messi. Ou seja, daqui a 20 anos, daqui a 16 anos, quando a gente fizer de novo esse de 0 a 10, será que estaremos? Não? Será? 16 anos? 16 anos tu acha que vai estar na empresa? Meu Deus do céu. Em 16 anos? Em 16 anos? Não vão aguentar. Tu vai estar vivo? Tu acha que vai estar vivo primeiro? Vivo, pô, 16 anos tá se cuidando agora. Hoje eu te respondo que sim. Se você perguntasse isso há 6 meses, eu diria que não. 16 anos é 2041, irmão. Tu vai dar quantos anos daqui a 16? Eu vou estar daqui a 16, eu tenho 40, eu vou fazer 48, vou estar com 64. Não, tá aí. Vai estar aí ainda. Não, vai estar aí ainda. Mas vai estar em Orlando. Aí na Cortina. Com certeza. Vou estar morando, vou estar vendo o jogo do Orlando City. Mas tirando a brincadeira, eu acho que Libertadores, se nos próximos 20 anos você fizer, você sabe onde você vai parar na nota. Do de 0 a 10 daqui a 20 anos. Porque é exatamente isso. Se daqui a 20 anos a gente continuar só Brasil, só Brasil, só Brasil, só Brasil, é que é recente, né? Tem, sei lá, 4 anos, Você tem que ver o que vai ter de movimento em outros países. Por exemplo, o presidente da Argentina, o Javier Milei, está lá batalhando para uma alteração na lei que permita que os clubes argentinos virem SAF. Porque hoje é proibido. Como era no Brasil até a aprovação da lei em 21, né? Acho que foi 21, foi no meio da pandemia. A lei é 21, Então até lá era proibido você ter uma SAF. Poderia ter... mas teve Flamengo com ISL. Só que ali... Não, teve Corinthians com Rick's Mills. Só que ali era diferente, não era uma SAF. Tanto é que as empresas saíram tomando uma beiça, né? Que ali elas estavam assim, eu estou fazendo um acordo com um clube associativo, os clubes deram uma beiça. Corinthians o do Kia, como é que era? Era... Rick's Mills, não? Não, Rick's Mills era antes, era MSI. O Corinthians deu uma MSI. beiça na MSI, o Flamengo e Grêmio deram uma beiça na ISL, ficou tudo por isso mesmo ali. Agora não. Agora o Textor é dono do departamento de futebol do Botafogo. O Pedrinho é dono do departamento de futebol do Palmeiras. Por aí vai. Do Cruzeiro, então, assim, é diferente. Na Argentina ainda estão vendo. Se a Argentina não permitir essa coisa de mudar para SAF, eu acho que o Brasil vai dominar durante muito tempo. Vamos fazer assim, então. Fechou já, foi. Conca Champions 0, MLS 1. É isso. E a Copa do Mundo de Clubes? Aí o Jorge já fica feliz, já tá tudo preenchido. Já fico aliviado. A jovenzinha Copa do Mundo de Clubes, hein? Muito maneira.
Eu acho muito maneiro, mas eu acho que a gente precisa de dar uma avaliação para entender qual o real, né? Qual a real... Eu também acho. Até porque a gente tá gravando fase de grupos, né? Exato, a gente tá avaliando depois de 3 rodadas, nem o mata-mata aconteceu ainda. Acho que a gente ficou bem impactado ali pelo início e tal, os brasileiros. Sem dúvida nenhuma. Pô, mas eu acho que não é só os brasileiros, não. Tipo assim, a torcida do Urawa... Pô, eu fiquei amarradão, vendo o quanto impacta pra culturalmente falando. Uma melódia muito maneiro. Eu acho que deu pra ver o quanto a competição pegou, tá? A competição pegou, isso é fato. Eu acho assim, que eu acho que a gente ainda tem que parar pra olhar em que situação essa competição vai se posicionar dentro dessa turma aí. Por quê? Primeiro, vai ter uma segunda edição? É um bom ponto. Não dá pra cravar. Não dá pra cravar. Tem um processo... Do que depende? Então, tem um processo judicial na Corte Europeia, na Corte de Justiça Europeia, que, aliás, só tem entubado UEFA e FIFA. Tudo que cai na Corte Europeia de Justiça lá, tudo que cai lá, na justiça comum, tá? Não é justiça esportiva, não. Justiça comum. Tudo que tem caído lá tem entubado no futebol. Tem uma ação correndo lá do FIFPro, do Sindicato dos Jogadores, contra o Mundial de Clubes. Pode muito bem a Corte Europeia dizer, FIFA, você pode fazer o seu campeonato, mas você não é obrigado a botar nenhum clube europeu. O clube europeu não pode não ir, não pode sofrer sanção nenhuma. Foi assim com um montão de coisa. Então, tem essa coisa. Vai ter, de novo, viabilidade econômica para esse campeonato? Teve a primeira. Então, eu não sei. Vai fechar a conta dessa primeira edição? Então, eu acho que vai fechar, mas com um apoio muito claro da Arábia Saudita. Com a compra lá dos direitos. Com a compra dos direitos, via DAZN, botando placa. Tem lá na placa o PIF, né? Que é como é que é? A autoridade saudita lá de esporte. Então, assim, vai fazer isso de novo? Então, assim, tem uma série de coisas. Eu acho que a competição é muito atrativa, principalmente para o resto do mundo, que não é a Europa. Acho que foi um intercâmbio muito legal, mas acho que as competições têm problemas. Tem problemas de calendário, tem problemas... Acho que a questão das férias é muito central. A questão de férias. É muito central. Tem problemas de classificação de time. O Rafinha do Barcelona fez uma fala forte sobre isso, muito central. Eu acho que tem problemas de método de classificação. Porque a gente precisa também ser justo numa parada. A gente tá falando, o FIFPro, a La Liga tá lutando contra. A verdade é que também a FIFA fez um campeonato bem legal, mas ela entubou, vai ser do meu jeito e dane-se. Pô, a FIFA claramente querendo meter a mão no dinheiro gerado pelos clubes que até hoje, até este campeonato, a FIFA não tinha A FIFA, na verdade, perdia dinheiro com clubes, né? Porque o Mundial que fazia no fim do ano era deficitário. A FIFA perdia dinheiro com o Mundial de Clubes do jeito que era. Então, a partir de agora, a FIFA está conseguindo botar a mão no dinheiro gerado pelos clubes. Porque esse dinheiro só ia para UEFA, Conmebol, para as confederações continentais e um pouquinho para as ligas nacionais. Então, assim, claramente é uma atitude mercadológica da FIFA. Por mais legal que a FIFA queira de movimentar o... Ano que vem tem Copa do Mundo, de fato. Pô, mais um ano que os jogadores não vão ter férias, vai ser impactante demais. Então... Tem uma questão aqui, não é tudo flores, mas de fato ela é bem maneira, tá? Que nota você A Copa é bem legal. Você que se empolgou. Eu acho que tem um problema que eu achei muito legal, a fase de grupos, né? Não sei. Eu não vivi ainda o mata-mata. Preciso esperar o mata-mata. Nós estamos gravando um dia antes de começar o mata-mata. Mas é que eu acho que a chance do mata-mata ser pior que a fase de grupos, eu acho zero. Talvez seja pior em termos de resultado para nós. Para o resto do mundo. Tudo bem, pode ser. A oitava de final pode ter 7 europeus. Porque enquanto você tá ganhando, enquanto você tá enquadrando o Dortmund, ganhando do PSG e ganhando do Chelsea, é legal. A partir do momento que eles te enfiou 4-5-0, aí você, essa competição, entendeu? Mas aí pode vir uma semifinal absurda pode ser. PSG e Real Madrid. Se você elimina um Bayern, um PSG no mata-mata também, você fala, porra, gostei, hein? Gostei disso aí. Vamos colocar no cenário que o Bayern elimina o Flamengo? A gente vai ter uma chance de umas quartas de final, PSG e Bayern. É impossível isso aqui não ser maneiro. É impossível isso não ser maneiro. Pode não ser um jogo bizarro no nível que a Champions tem de intensidade. Mas como produto, é impossível não ser maneiro. E se for PSG e Flamengo, também. Se os Flamengo e Bayern, ficou um negócio absurdo. Como produto, Se a galera confirmar a força que cada um tem, a gente vai ter nas quartas de final a repetição da Champions de 2 anos atrás. Inter e Chelsea. Inter e City. Inter e City, que foi final de Champions outro dia. Então, assim, eu acho... Pode ser Real e Borussia também. E pode ser Real e Borussia. Pode ser Real e Borussia do outro lado. Pode ser, exatamente. Então, assim, eu iria numa nota 6 com esse daí.
Pega o Wallace. Tá bom, fechou. Cara, eu acho que tem muitas incertezas ainda. Tá bom. Tá bom. Acho que se terminar tão maneira quanto foi a fase de grupos, subiria pra uma 8 tranquilo. Legal. Mas, vamos ver. Premier League segura pro 10? Segura pro 10. Primeira Liga é a portuguesa? É a portuguesa. Não é a Primeira Liga que criamos aqui outro dia, né? Lembra? O Flamengo perdeu pro Paraná. Era bem capenga, né? Não Fluminense ganhou? Fluminense ganhou uma e o Londrina ganhou outra. Olha só. Essa aí que o Londrina ganhou, que o Flamengo perde. O Fluminense ganhou a primeira e o Londrina ganhou a segunda. Gente, vamos falar um negócio sobre o Campeonato Português. E a gente tem muitos seguidores portugueses, a gente tem muita audiência no Campeonato Português. Se você. Vou colocar primeiro, vou esticar pro primeiro nível, tá? Se você tirar Porto, o trio de ferro, Porto, Sporting e Benfica, não tem campeonato praticamente. O Braga chega. O Braga, ele se estabeleceu como quarta força e ele não virou a terceira, assim, ou com potencial para brigar pela terceira. Ou até porque sequência. O Sporting começou a retomar nos últimos anos aí, né? Ou você não consegue ter 3 anos seguidos do Braga em terceiro. Você não consegue. Dito isso, baixou do Braga. É um campeonato de um nível muito fraco. É assim, o Vitória de Guimarães, o Moreirense, o Arouca, o Famalicão... Gente, é um nível muito fraco. Que existem jogadores brasileiros, tem o Casapia, que ficou em 9º. Tem um jogador que veio pro Vasco, chegou aqui e falou, cara, esse cara é deficitário tecnicamente. Não dá. Devolve. Volta. Esse cara não consegue jogar no terceiro time do Vasco. Volta, porque não tem condição. Então, assim, eu acho que é um campeonato que tem uma... você olhar os 3 é até maneiro. Claro que é maneiro. Tem um ano... Agora a gente tá vendo um Sporting forte. Tendência que a gente já viu um Benfica legal. O Porto tirou isso. Você tem um Braga que também raramente te agride nas competições europeias. Raríssimas às vezes que te agride. E depois disso é um campeonato dos piores da Europa. Tecnicamente falando. Tecnicamente, então é muito baixo. Produto, né? Muito baixo. Estádios que não são atrativos, assim, visualmente, arquibancada vazia. É um campeonato com problemas. Muito fraco. Com problemas. Muito. Agora, os jogos entre o trio são legais. São excelentes. Benfica e Porto é sempre absurdo. Os clássicos são maravilhosos. Mas para nisso, né? Eu acho que... Maravilhosos, né? Porto, em termos de competitividade, não são O Porto vive uma fase bem ruim, né? A gente falou, e antes do Mundial, a própria imprensa portuguesa dizia que era o pior Porto dos últimos 20 anos, dos últimos 25 e tudo. E acho que era mesmo. Mas acho que era mesmo, né? O Porto sai do Mundial sem ganhar um jogo, né? Uma das poucas equipes que saíram sem ganhar nenhum jogo. Equipes do calibre de Wydad Casablanca, Auckland City, e o Porto tem a companhia do Boca Juniors, só para constar, que saíram sem ganhar um jogo. Eu acho que a Liga Portuguesa é, dentro desse atrativo, melhor que a francesa. Porque você tem 3, né? Só do 0 a 1 você sai em 3. Porque você tem 3 e 3 próximos entre eles. Normalmente, Sporting, Benfica e Porto estão muito próximos entre eles, o que atrai o campeonato. E acho que melhora o campeonato. E acho que dá o rótulo ali pro campeonato, já falamos sobre isso, de que a Europa vê quem se sai bem no Campeonato Português como pronto para brilhar em outras ligas, para brilhar numa Espanha, para brilhar numa Inglaterra. Então acho que isso faz o campeonato ser melhor que a Liga 1. O que prova que talvez que a Liga 1 tá muito alta ali. Talvez? Eu ficaria tranquilo de botar o português na 5. Pô, acho muito. Eu não vejo... Eu colocaria na 4 e desceria a Liga 1. Eu acho que assim, você vê a atratividade do torneio, ela é baixíssima. Eu tô com elas. Muito baixa. Mas você pega a 4? Não acho, não. Esse ano o campeonato foi super maneiro. Assim como o francês. A penúltima rodada teve o jogo, penúltima rodada Sport teve Benfica. O Sport e Benfica, se o Benfica ganhasse, liderava o campeonato. Aí o Sport empatou, manteve a liderança e foi campeão na última rodada. Mas isso você tá pegando um cenário específico, 2, 3. E aí eu acho que a Liga 1 pode ficar atrás, eu concordo. Só que o resto do campeonato, no sábado de manhã, pra tu assistir por exemplo, Moreirense, o Braga virou um time que subiu de patamar. Pô. O Braga fez jogo duro contra um grupo de Real, Napoli, mais um... E o Mas ele praticamente não te agride, ele não te ganha. Ele não te ganha. Eu estaria tranquilo com a 5 e a Liga 5 eu acho muito. Hoje eu acho a Champions Asiática mais atrativa. A Real Sociedade, o Bilbao te assustam muito mais do que o Braga. Não tem comparação. Não tem comparação. É normal ser mesmo. Não, eu acho até que a Liga 1 tá alta. Eu não acho não. Talvez baixar o argentino, baixar a Liga 1 e colocar a Primeira Liga na 4. Vou com o Alan. Eu iria de 5, mas tudo bem. 3, 4 e 5 para... Eu também acho que a Liga 1 é pior, concordo. Mas a Primeira Liga... Hoje você tem a Champions Asiática, você tem dúvida do que pode acontecer. Pois é. E o Sauditão, hein? Eu achei que ia pegar mais no primeiro momento, sabia? Eu acho que o campeonato tem um problema que é...
há uma distância inacreditável dos 4 que tem o apoio do governo. É a mesma coisa de Portugal. Você tem os 3 ali, é uma distância muito grande. Então, mas aqui é diferente, porque ali é uma coisa natural que aconteceu, né? No outro houve um investimento. Houve um investimento pontual e que faz com que os outros times até melhoraram, até passaram a ter mais investimento. O time que subiu agora, que terminou na 4ª posição, o Al-Qadsia, trouxe reforços e tudo, mas no geral são jogos bem pouco interessantes, salvo quando tem Al Nassr contra Al Ittihad, essas coisas. Então eu acho... E aí ficou aquela discussão de Ligue 1 e Sauditão. Eu acho que os dois estão mais ou menos no mesmo patamar. Eu acho rigorosamente a mesma coisa do campeonato. Entendo português que uma português, da questão do... Estão 2, 3 times ali. Eu entendo que uma coisa foi paga e a outra coisa foi natural, entendo. Mas eu acho rigorosamente a mesma coisa. O resultado final... Você tem ali 1, 2, 3, 4, e são 4, né, pelo menos. Por exemplo, o campeão da Conca Champions é o Al-Ahly, né? Da Champions Asiática, na verdade. Não da Champions Asiática é o Al-Ahly, que ficou em 5º. Então, assim, eu acho que você tem a mesma coisa ali, só que ainda acho que na Saudi Pro League você tem um Cristiano Ronaldo, que tem um atrativo muito grande. Você tem um Al Hilal, que é um time que vai chegar no Mundial e vai fazer frente ao Real Madrid. Poderia ter ganhado do Real Madrid. Eu tenho nenhuma dúvida. O Porto joga contra o Real Madrid, o Benfica joga com o Real Madrid. Acho que ele tem pouquíssima chance de ganhar do Real Madrid. Você pensou? Não, se a gente quiser colocar junto ali com a... Francesa? Pode ser. Eu junto vou com a portuguesa. VSR junto com a francesa. Eu vou junto com a francesa. Não pega tanto essa francesa não, mas tu já... Bom, beleza, foi. Série A italiana. Eu acho que é um campeonato que mudou muito, melhorou muito nos últimos anos. A gente teve ali, para a galera que é mais dos anos 90, igual a mim, início, primeira década do século, era o auge do futebol italiano, né? O futebol italiano tinha tudo que tinha de melhor lá, a Premier League ainda fazendo um processo de mudança, melhorando ali. Você tinha o campeonato alemão muito à parte, você tinha alguma coisa de espanhol ali, que aí naquele miolo ali teve Ronaldo, teve Rivaldo, então teve muita coisa ali. Mas era o campeonato italiano, aí depois tem uma baixa absurda. Tanto que nós tivemos na primeira década desse século até final de Champions italiano. Exatamente. Né? Eles estavam voando. O Milan e Juventus. Uma finalzinha bem mais ou menos, tudo bem. Foi bem ruimzinho, inclusive. Mas o campeonato era muito forte. Depois tem uma barriga ali que ele fica. E a segunda década desse século. Que é a segunda década. E acho que ultimamente o campeonato voltou a ficar muito bom. Ainda com menos nomes, mas com times muito mais fortes. A Inter fez 2 finais de Champions, a Juve fez 2 finais de Champions, o Milan ganhou Champions, foi para 2 finais de Champions, ganhou uma, perdeu outra. Então, assim, acho que é um campeonato que deu um gás e acho que hoje é um campeonato bem interessante de se assistir, de qualidade de jogo, embora não tenha nomes. Você fala assim, nomes, não tem na era do Cristiano Ronaldo e Messi, lá não tinha nomes, grandes nomes. Mas acho que o último foi o Cristiano quando passou na Juventus. Exatamente. De nome global, ali assim, no campeonato. E foi rápido, né? Eu acho que tem um ponto também de... Time, a gente falou do Betis, mas serve pra Atalanta também, né? Era um time muito interessante. O Napoli passou a fazer grande trabalho. O Bolonha veio de 2 temporadas muito boas. Roma, Lazio, que estão sempre ali naquele bolo brigando por G6. Tem uma galera ali, Fiorentina. A Lazio te agride pouco nas competições europeias, né? Normalmente. Teve um ano aí que ela ganhou do Bayern nas oitavas o primeiro jogo, mas tomou uma saraivada do segundo. Mas eu acho bem melhor hoje em dia mesmo. Será que não dá pra gente colocar Série A e La Liga na 9 e dar um jeito? Série A... E La Liga. Ou La Liga na 9 e a Série A na 8. Brasileira? Não, Série A italiana. Na 9? Será que não existe um mundo que a 9 fique com Brasileirão, Premier League, Série A, Premier League ou Champions? Não, vai faltar uma. Acho que não, pô. Eu acho que a Série A italiana não tá no nível de La Liga. Então subir a La Liga e botar a Série A na 8. Eu subiria a La Liga e botaria Brasileirão e Italiano na 8. A dúvida aqui é o Brasileirão. Italiano na 8, fechamos. Eu desceria o Brasileirão. Eu acho que esse quê de aleatoriedade, começar o campeonato e você não... Tipo assim, claro, você vai ter o Flamengo e o Palmeiras... Isso aí não é verdade, tem muito tempo. Não, calma. Flamengo e Palmeiras estão competindo, mas hoje está o Cruzeiro. Quem colocaria o Cruzeiro nessa briga? Pra brigar? Pra título? Eu acho. Não, acho que todas as previsões eram pra G4. Não, pra G4. Não, acho que quando começa o campeonato, você tem 4, 5 times que Mas é que quem tá no G4 normalmente vai... Pelo menos nessa faixa do campeonato, que a gente tá na 12ª. Vai pra 12ª. Na 12ª rodada, todo mundo que tá no G4 tá brigando pelo título. Pode ser que não esteja na 25ª, mas agora todo mundo tá. O Bragantino em terceiro. O Fortaleza no passado foi 4º colocado. Fora que eu vou pegar um argumento que o próprio amigo usou lá no início.
o Campeonato Brasileiro, para você pegar o Bahia na Fonte Nova ou em casa, é um inferno. Para você pegar o Juventude, para você pegar o Mirassol ganhou do Morumbi no Morumbi agora. A Série A do São Paulo. É um parto para você pontuar. A Inter perdeu o campeonato em 2 jogos, merda. São Paulo gosta de perder pro Mirassol. Eu acho que hoje você pega o Campeonato Brasileiro, o Inter tá na zona de rebaixamento, tá? Nesse momento, o Inter está na zona de rebaixamento. Eu desceria o Brasileirão para 8 e deixaria La Liga e o perdedor do 10 na 9. Eu, usando até o argumento que o amigo usou mais cedo, eu iria de Brasileirão na 9. Eu vou com o VSR. Eu não me sinto confortável vendo o Brasileirão e La Liga na mesma La Liga, Premier League ou Champions, né? Exatamente. Eu acho que 8 vai deixar sozinha a La Liga. Eu acho que a 8 é um teto digno. Com quem vier depois. Com quem vier depois. Perdedor da 10. Eu acho o brasileiro competitividade muito alta. Eu acho um 8 bem digno aí pro nosso BR, nosso Brasileirão. E a Sula, hein? A Sula empolga vocês, não? Eu gosto, cara. Eu vou te dizer, eu gosto. Sempre gostei. Eu acho que só me pega no mata-mata. Na época que a Sula não é o campeonato da galera do futebol alternativo? Então, na época que o Wallace era coordenador do Jogando em Casa, o nosso saudoso Jogando em Casa, ele deve lembrar que eu toda hora falava, cara, os clubes brasileiros não menosprezam. Porque a Sul-Americana, hoje não é mais assim. Mas nessa época lá, 2012, 11, 12, 13... A Sul-Americana boa era do ano seguinte. Já reparou? Porque quando o time, estamos em 25. Aí o teu time, não vai para Libertadores. Aí o que ele diz, o dirigente? Não fomos para a Libertadores, mas conseguimos uma vaga na Sul-Americana. Aí ele vende isso. Quando chegava no ano da Sul-Americana, reserva. Aí tu falava, porra, ano passado tu tava comemorando a vaga. Era G9, não era? Era tipo G8 e G9 que você tinha que pegar. Aí o que acontece? Hoje já não é tão assim. Você vê clubes... Tem isso, porque agora qualquer um pega a vaga. Tá Hoje vai lá. Hoje você tem a Sul-Americana. Isso é um problema da competição no viés brasileiro. Quem vai pra Sul-Americana é quem não cai. Você fala assim, caiu. Não caiu. Toma aqui uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que perde o valor, né? Tudo que lhe é lidado de mão beijada, perde o valor. Acho que isso tem um ponto. Mas eu gosto da competição. Eu acho que a competição... Acho que a aleatoriedade no resto do continente, né? Por exemplo, no resto do continente está começando a aparecer time. Eu me lembro que quando o Coquimbo Unido do Chile. Do Chile foi a semifinal da Sul-Americana, nós na época na época da pandemia, fizemos um programa com companheiros da TNT Esportes Argentina e TNT Esportes Chile. E eu me lembro que o cara falou, cara, pro Coquimbo foi a pior coisa que poderia acontecer ele ir para a semifinal da Sul-Americana. Por quê? Porque ele investiu, ele gastou tempo, gastou energia, caiu na semifinal da Sul-Americana e depois foi rebaixado no chileno, porque ele não tinha condição. Perna também. Então, assim, essa aleatoriedade no resto do continente faz com que, às vezes, a Sul-Americana fique parece meio uma competição de nosso CM lá da época. Mas eu acho a competição legal. Eu acho que ela pega a partir do mata-mata. E no fase de grupos dela, ela é... apesar de que esse ano até deu uma animada, né? O Corinthians acabou se enrolando, O Grêmio vai se bombar também. Quantos brasileiros a gente tem no playoff? Tem 4? Tem Vasco, Fluminense, Galo, Grêmio e Bahia, que veio o Bahia caiu, né? Veio da Libertadores. Então, o Galo não passou em primeiro, o Vasco não passou em primeiro, o Grêmio não passou em primeiro, então deu até uma animadinha maior, assim. Mas, de maneira geral, ela vai pegar agora. Que é mata-mata e tal. Passa muito a sensação do prêmio de consolação, né? Do time que não caiu, como o VSR lembrou. Tá bom, pegou uma vaguinha da Sul-Americana. Ou do time que tá frustrado porque não passou do grupo da Libertadores, aí ele desce para entrar no mata-mata da Sul-Americana. É sempre o plano B, né? Mas para alguns clubes, isso tem um valor. Por exemplo, o Fortaleza acabou perdendo na final, mas... Cara, uma campanha fantástica do Fortaleza e uma campanha que, se ele tivesse conquistado o título... Quer dizer, a campanha já é histórica, mesmo com o vice, mas seria a maior coisa da história do Fortaleza. Então, eu estava recentemente num evento com um integrante do Bahia e eles falaram, cara, a gente vai dar muita atenção para a Sul-Americana. Tem que ver que o Bahia está na parte de cima também da tabela do brasileiro. Então, talvez conciliar... Copa do Brasil tá aí também. Copa do Brasil tá aí, mas o Bahia pensa no... Bahia vai pegar, acho que o América de Cali, se eu não estou enganado. Que nota, então, para nossa Sulinha, hein? Assim, eu desceria a Champions Asiática e deixaria a Sul-Americana na 5. A Copa do Brasil, o Bahia pega o Retrô agora, nas oitavas de final. Sul-Americana então, é um confronto acessível. Então, você pode estar numa quarta de final de Copa do Brasil, fora dinheiro, fora a dificuldade que a gente falou, que a prioridade pode acabar virando isso. 5, então, descendo a Champions Asiática? É isso? Pode ser. Tá bom. Desce na 5. E aí a gente resolve agora esse 10 aí. Eu ainda vou aqui fazer. Eu acho que a Liga Portuguesa tinha que subir para 5, mas fui voto vencido aqui. Eu deixaria ali. Deixaria ali. Bom, Champions ou Premier League, hein? Quem ganha?
Cara, eu acho que tem pontos positivos e negativos pra cada uma, tá? O ponto negativo pra mim da Premier League é o rebaixamento. O rebaixamento da Premier League, ele, se não me engano, desde a criação da Premier League, só 3 vezes os 3 que subiram caíram. Os dois desses foram nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Então, isso mostra uma disparidade financeira entre a Premier League um abismo e a Championship. O que é curioso isso acontecer logo depois do aumento aí do bolo de TV, da divisão. Só, pô, todo mundo agora tá com dinheiro e tal. É que o salto da segunda para a primeira tá se muito mostrando... grande. Dentro da Premier League, tá tendo muito mais dinheiro e uma divisão bem... muito próxima do igualitário. Mas, e aí você tá tendo Crystal Palace, que antigamente subia e descia, tá lá ficando. Você tem o Fulham, que subia e descia, tá ficando. Brentford. Você tem Brentford, que de repente era pra ser ioiô. Aí quando você pega 2, 3, 4 anos seguidos, pegando essa injeção, 4 anos seguidos fazendo a Premier League, pegando 100 milhões de libras e tudo, aí você distancia, não... da galera da própria mesa, você distancia da segunda divisão. Então hoje o abismo está muito grande. Cara, se o Leicester e o Ipswich, por exemplo, não fossem tão incompetentes, o Tottenham e o Manchester United poderiam ter sido rebaixados. Mas eles ficaram muito atrás em pontos. 13 pontos, né? Que o salto... Só que tem 13 pontos. Aí tu tem 13 pontos do Tottenham pro primeiro Leicester. que caiu. Então, por quê? Porque é tanto dinheiro. E como ele é bem dividido dentro da realidade da Premier League, o bem dividido que eu quero dizer não é bem no sentido de ser bom ou mal. Corretamente. Corretamente ou não, não é juízo de valor. É dividido de uma forma harmônica ou harmoniosa, mais igualitária. Isso, quem está ficando vários anos, está abrindo muita distância para a galera lá de baixo. Então os 3 que sobem estão muito atrás do 17º. E aí fica... É só tu pegar... o número mágico do não rebaixamento no Brasil é 45, que se fala, né? Nem sempre ele se confirma, a maioria até não confirma. Hoje o clube que mais... na verdade, o clube que se salvou com mais pontos o clube caiu com mais pontos, né? O clube que caiu com mais pontos é o Curitiba de 2009, que caiu 46, né? Então, hoje o número mágico, que até hoje é 47. Mas, normalmente, 45, o pessoal faz as contas e dá pra salvar. Vamos colocar que o 17º da Premier League caísse, tá? Certo. Ele não cai. Cai o 18º, 9º e 20º. Na temporada passada, o número mágico para salvar seria 33 pontos. Porque o Nottingham Forest fez 32. Se você fizer 33 no Brasil, você vai cair. Nenhuma dúvida, você vai cair. O time que se salvou com menos pontos é o Ceará, de 2019, que ele se salvou com 39. Mas o Cruzeiro fez 36. Então 37 salvaria. 37 salvaria. E nessa temporada, o Tottenham, neste cenário, cairia com 38. Então 39 salvaria. Então isso mostra a disparidade. Mas dito isso, meu irmão... E a gente pegou aqui porque são dois campeonatos de 20 clubes. Isso, exatamente. Dito isso, meu camarada, os médios e o Tottenham tá batendo em todo mundo na Europa League. O Tottenham e o Manchester United fizeram a final. Esses times de meio pra cima da tabela, o Chelsea ganhou a Conference. A Conference segurando, poupando. Então Tanto é que tem jogador que era titular do Chelsea na Conference que não foi nem pro Mundial. Quem é o seu 10? É difícil. Vocês estão dando a volta pra fugir do 10. Quem é o 10? Eu acho que quando a gente fala em excelência... A excelência é a Champions. A melhor competição é a Champions. Ela pega a nata do continente mais rico ainda que em alguns contextos, por exemplo, o City, quando ele ainda não tinha se firmado, se você perguntasse para o City qual que ele preferia ganhar, a Premier League e a Champions, eu acho que o City em algum momento responderia Premier League. Sim. Acho que hoje não tem nenhuma dúvida. Hoje mudou. Acho que hoje mudou. Mas aí eu acho que era mais uma questão que o City tinha que resolver com ele mesmo, exatamente. Com a sua própria torcida. Não, ele tinha que se consolidar dentro do ambiente dele primeiro. Tipo assim, deixa eu mandar na minha casa antes de eu mandar no condomínio, né? Deixa eu primeiro mandar na minha casa para depois eu tentar mandar no condomínio. Deixa eu tirar minha onda com o United aqui primeiro, depois eu converso com vocês aí em cima, Real Madrid, a galera aí. A Champions acaba sendo 10 também, porque uma coisa... Você abre a Champions... Vamos abrir a nova temporada de Champions. Mais uma que você verá todos os jogos na Max. Todos. Se você falar pra você que o Bayern vai ser o campeão, é uma loucura? Não. Da Champions? Da Champions? Não.
Se eu falar pra você que vai ser o PSG, é uma loucura? Não. Se eu falar pra você que vai ser o Real... Não mais, né? Não mais. Que vai ser o Real, não. Se eu falar que o Barcelona, não. Se eu falar que é o Manchester City, não. Se eu falar que é o Liverpool, também não. Então nós estamos falando de uma competição, e eu devo ter esquecido alguém, com certeza esqueci alguém pelo caminho aqui. Estamos falando de uma competição que ela abre com 7 candidatos claríssimos ao título. 7, 8 candidatos 7 que claríssimos. Se você fizer um palpite não vai ser absurdo. Então, assim, é uma competição muito competitiva, né? Já que estamos falando para competitividade, é isso aí. Exatamente. Então a Champions é o 10. E assim fechamos mais um de 0 a 10. Semana que vem tem mais, continue sugerindo temas. A gente ficou aqui 1h15. 15 minutos. 1h15. Cagando regra. Argumento pra cacete. Aí o camarada vai tirar essa foto, vai botar lá e vai dizer, olha que absurdo. É foda. Não, e ainda vai pegar o que Isso aconteceu também no programa de Centroavante. A gente discutiu 1h30. Aí o cara botou, olha isso aqui. É claro que vocês vão dizer que é o 10, porque vocês transmitem a Champions. Mas deixa eu falar um negócio. A gente também transmite a MLS, tá na 1, tá? Só pra deixar claro. A MLS também é da casa, aí tá na 1. Você é uma ripa, inclusive. Pois é. Tchau, até semana que vem. E os direitos de televisão vão e vêm. A gente transmite a Champions hoje. A gente pode transmitir várias outras daí amanhã. Exatamente. É isso. E a nossa opinião não vai mudar por causa disso. Exatamente. Tchau.